buenas noches a todos, a los acá presentes, como también los que nos acompañan de cualquier lugar de Argentina. Imagínense acá con nosotros en la sede aquí de Lavalle, en el centro de Buenos Aires, en el corazón de Buenos Aires. Cierre sus ojos, hablemos con Dios. Senhor, hace tanto tiempo que intento cambiar. Señor, hace tanto tiempo que intento cambiar Y de mi pasado librarme, y de mi pasado librarme de los tantos errores que já cometi. de los tantos errores que ya cometí. Diga, eu sei, Yo sé, en el fondo no merezco tu perdón, en el fondo no merezco tu perdón, pero sé que consideras mi intención pero sé que consideras mi intención y que foi por dolor que eu cheguei aqui. que fue por dolor que yo llegué aquí. Diga, eu quero ser Yo quiero ser todo lo que tu queres que eu seja, todo lo que tú quieres que yo sea. estar donde tu queres que eu esteja, Estar donde tú quieres que yo esté. e que tu vontade prevaleça em mim, Y que tu voluntad prevalezca en mí. eu quero ver tu bendição completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Me entrego por completo em tu altar. Cambia-me ser, cambia-me ser. Eu quero ser, Yo quero ser todo lo que tu queres que eu seja, todo lo que tu queres que eu seja, estar onde tu queres que eu esteja. estar donde tú quieres que yo esté. E que tu vontade prevaleça em mim, e que tu vontade prevaleça em mim. Eu quero ver Yo quiero ver tu bendição completa em minha vida, tu bendição completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego por completo em tu altar. Cambia-me ser, cambia-me ser. Cambia, Senhor Espírito Santo. Cambia esta pessoa que eu já não quero mais ser. Que durante todos estes dias del ano de 2025 eu he sido, já seja negligente, desobediente, soberbio, ingrato, acomodado, triste, negativo, vingativo, enganador, hipócrita, religioso, incrédulo. Diga-lhe todo, jovem, diga-lhe todo, senhora, diga-lhe todo aí em seu lugar, a los que, ó Deus, hacen a hora de su hogar, su santuário, porque não tem a igreja aí em sua cidade, pero hace a hora de sua habitação, hace a hora de la sala de sua casa, su altar, como também os que estão hospitalizados ou encarcerados, meu Deus, aún sendo criticados por los demás detentos, por los demás presos. Este homem, esta mulher, elige buscar ao Senhor nesta vigília. É a sétima. Tu vontade, diga para ele, eu não vou sair de acá.
eu não vou seguir igual. O que vine a buscar, eu receberei. E nesta vigília, tu vontade, Senhor, prevaleça em mim. Eu quero, nesta sétima vigília, ser possuído por tu Espírito. Padre, nós outros estamos neste ajuno de desintoxicação audiovisual, uma limpeza mental, emocional, uma limpeza incluso de nosso tempo que antes estava sendo invertido em coisas que não produziam fé, esperança, santidade, bondade e muito menos educação, disciplina, ordem. Assim que nosso tempo está sendo invertido agora em lo que realmente importa, em meu espírito, em minha alma, em meu corpo, como templo de tu espírito. Dígale, homem, acá estou, possuir-me ser, ven a possuir-me, ó Espírito Santo, ven, ven, ven a possuir-nos a todos, porque, Padre, estamos vivendo nos 6 últimos dias do ano, e não aceito e não aceitarei. Nenhum de nós outros pastores, por favor, pastores, acá no altar comigo, aceitamos que este homem, esta mulher, não importa o tempo de igreja, não importa a sua idade, não importa por quantos anos, dias, semanas ou meses está frequentando tu casa. O que nós outros, ó Deus, não aceitamos é que as pessoas que o Senhor ha enviado à Universal em toda a República Argentina, que são centenas de milhares de pessoas e famílias, sigam igual. Não, o Senhor ha transformado milhares de vidas, milhares de famílias, através do bautismo com o Espírito Santo. Pero nós outros queremos mais, muito mais, Senhor. Nós outros queremos que todos que chegam à Universal, desde a mais pequena, a mais simples, a mais humilde, hasta a sede nacional, a mais grande. Oh, Padre, considerada a mais bonita, pero que todos tenham a mesma experiência, porque não és o lugar, senão tu palavra que desperta a fé, que desperta a inteligência, que desperta a sinceridade e a indignação em contra do pecado, do mal e de todo o que contraria tu vontade. Nós outros, tus servos, não aceitamos e jamais aceitaremos que alguém sincero chegue à Universal, participe de nossas reuniões, aunque seja uma única reunião, uma única, e salga da mesma maneira. Não importa se és ateu, se és católico, se és judeu, evangélico, mormon, não importa se és espiritista, famoso, se és desconhecido, pobre ou rico, revela-te, ó Deus, revela-te a hora já, diga para ele, acá estou, Senhor, buscando-te, assim que vem a possuir-me, vem, Senhor, a possuir-me a hora, sim, meu espírito, minha alma e meu corpo, porque nesta hogueira santa, por tua vontade, eu estou entregando minha Trinidade, meu espírito que és minha mente, minha alma que és meu coração e minha vida que és meu corpo. Assim que não esperes mais, vem, vem, vem Espírito Santo, a possuir-nos a todos e a levantar um povo forte, levantar obreiros consagrados, evangelistas, sim, e colaboradores aprovados, um povo fervoroso, uma igreja forte em cada rincão desta nação, em cada rincão desta república, para levar esperança, levar a verdade que libera, a vida que transforma, levar a salvação que nos traz o equilíbrio que necessitamos para ser a pareja, para sermos o Padre
para sermos el hijo, el ciudadano, el profissional que necessitamos para revolucionar esta nação, revolucionar esta sociedade descreída, indisciplinada, acomodada, rendida ao fracasso, a las pérdidas, a las decepções sofridas. Vem, Espírito Santo, cambia esta situação, cambia esta história, porque nós outros estamos clamando a Ti, estamos clamando não só por os que estão acá presentes, pero por os que não puderam estar com nós outros, por os que estão trabalhando ou viajando ou em família, por alguma razão, pero visita-los agora, incomoda-los agora. Sim, Senhor, porque que mais poderíamos estar fazendo? Que poderiam estar fazendo que não estão fazendo? E que estão nascendo de mal que não deveria nascer? Pida Ele, revela-me, Senhor. Pero não permita que seja uma vigília mais, porque nos poucos minutos que acá estamos, reunidos em Tu nome, estamos unidos em uma sola fé. Assim como eu estou tomado de las manos de Tus siervos neste altar, envia ángeles em cada rincão de Argentina, de Sudamérica. Agarra de la mano, Senhor. Agarra de la mano deste membro, deste evangelista, deste colaborador, desta obreira. Agarra de la mano desta esposa, deste pastor. Agarra de la mano deste homem, desta mulher que está caído, postrado, desanimada, confundido, condenando-se, reprochando-se a si mesmo por os erros cometidos neste ano. Diga, não vou a levar para 2026 os erros, manias, excusas e costumes feos. Diga aí a hora, determine aí a hora, vamos, haga a sua oração. Não quede escutando-me, este momento é sujo. Determine aí, por mais cansado que esteja, por mais difícil que haja sido esta semana, estes dias, por mais contratempos que hajas enfrentado para chegar a esta vigília, não se rinda, não dude, não deserte de la fé, pois o Espírito Santo está aí, está aí, está aí, e já nesta primeira oração, Ele já se revela a ti, revela-te, ó Deus, revela-te, Senhor. Diga para Ele, eu não rechacei tu regalo, Senhor. Aunque nadie me haya hecho regalos, ou aunque eu não haya recebido regalos como merecia, ou como esperava, ou tinha a expectativa de receber, eu recebo tu regalo. Diga-lhe, eu não rechazo tu regalo. Não, não, não. Diga, Senhor, aunque eu não haya podido fazer regalo a las pessoas que amo, como mi pareja, como mis padres, mis hijos, como mi pastor, a esposa del pastor, incluso e sobretudo a tu própria obra, aunque eu não haya podido fazer ofrendas expressivas e hecho regalos que a mim me gostaria, a las pessoas que amo, pero eu aceito tu regalo, Jesus. Receba agora o seixo do Espírito Santo. Quando tus siervos, ó Deus, barrem deste altar, aí em seu barrio, aí em seu partido, em sua província, aí em Paraguai, Uruguai, Chile, em qualquer rincão de Argentina, que tu Espírito barre agora
sobre todos, ó Deus, que estão buscando-te, como também em Peru, em Bolívia, em Equador, em Colômbia, em Venezuela e em todos os países de Sudamérica, de América Central, aí em México, e nos Estados Unidos, em Europa, em África, e todos que participam a hora desta transmissão, assim como tus servos, barram deste altar e passam por los passillos de braços extendidos e toca, 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 toca a este homem, a esta mulher, a este jovem. Toca, Deus. Toca, Senhor Espírito Santo. Aleluia. Glorioso, magnífico, altíssimo. Alábelo, exalte-lo. Aí a hora em seu lugar. Ele, Espírito Santo, vem e te seja a hora. Aleluia. Magnífico, glorioso Deus. Digno de toda honra. Diga para ele lo que só usted puede decirle, nada más. Espírito, diga, Espírito de Cristo. Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo, Espírito, Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo, e chame-lo, Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo, Espírito, Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo, y que pueda dar amor y bendiciones, amor y bendiciones, donde yo esté, diga, Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo, que pueda dar amor y bendiciones, donde yo esté, Espírito, Espírito, Espírito de Cristo, Cristo, vem comigo, abra suas manos, vem, ó Espírito Santo, llámelo, vem, necessito de ti, vem, necessito de ti, mas que el aire que respiro, vem com tu plenitude, vem com tu plenitude, vem a mostrar tu querer, vem a mostrar tu querer, vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito Santo, adore-lo, vem, necessito de ti, vem com tu plenitude, vem a mostrar tu querer, vem a mostrar tu querer, com as mãos sobre seu peito, Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo hoje. Vem, Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo, que pueda dar
Amor y bendición. Amor y bendiciones, donde yo esté, donde yo esté. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Cristo, vem comigo. Senhor Espírito Santo, vem sobre estes que te buscam, porque há milhas e milhões de seres humanos que não querem saber de ti, que como há 2000 anos atrás, quando Jesus vino, não lhe abriram as portas, porque diziam, estamos llenos de tradição, de egoísmo, llenos de vanidade, llenos de ocupações, fiestas, personas, llenos de preocupação. E cerraram a porta uma e outra vez para o Messias. Obviamente que eles não sabiam, pero no que passou foi para que se cumpriram as profecias que foi enviado o Senhor a Luís Sujos, e Luís Sujos não o recebeu, nem quando aún ele ventre, nem depois quando jovem, e muito menos quando adulto, mesmo ensinando, vivendo no que ensinava, e fazendo milagres extraordinários, ao extremo de expulsar demônios, ressuscitar mortos, purificar leprosos, restaurar a visão de los cegos, a audição de los surdos, e fazer com que pessoas que nunca andaram, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores sinceros. Aún assim, nada foi suficiente para este mundo que elegeu a oscuridade, a vanidade, a incredulidade, as tradições, o egoísmo, o materialismo. Pero nós outros estamos acá, não somos melhores que Daddy. Diga para ele, não sou melhor que meus familiares, conhecidos, amigos. Pero eu elijo buscar, meu Deus. Diga para ele, eu elijo crer, eu elijo obedecer, eu elijo amar o Senhor. Declare seu amor, declare sua entrega, sua confiança. Você que viram preparado para subir ao altar e apresentar seu sacrifício nesta hogueira santa. Este é o momento. Suba para apresentar seu sacrifício, ou parte de lo que faltava, ou o sacrifício que Deus lhe havia pedido e que você aún não havia preparado, pero você preparou. Então se suba a hora. Se viniste decidido a cumprir com tu voto de entrega total e expressar tua essência, a essência da entrega incondicional, espírito, alma e corpo. Entregue a hora, suba a hora a este altar simples, humilde, pequeno, pero el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el alfa y el omega, está aí e passa a possuir tu mente, tu coração e tu cuerpo. Aleluia. Hable com ele, não tenha prisa. Não passe por el altar, suba ao altar, hablando com ele. Presente-lhe o que ele lhe pediu. Haga sua oração e receba a certeza
certeza absoluta que a resposta chega agora. Ele disse amém a tu sacrifício. Ele disse sim a tua entrega. Ele disse sim a tua obediência. Ele te chama de hijo, de hija. Sim, escúchelo por la primeira vez em seu espírito, em sua alma. Su cuerpo tembla, suda, estremece. Algo passa, algo sobrenatural, algo inexplicável passa aí agora em seu íntimo, entre você e ele e você. Pois ele te disse: este és mi hijo amado, em quem me complaz. Aleluia. Glorioso, Altíssimo, Santíssimo. Declare, soy tuya. Totalmente diga, jovem, diga, senhora, diga, homem, soy tuyo, diga, jovem, soy totalmente tuyo, Senhor. E o mundo, as fascinações dessa sociedade, adicções, imoralidade, vanidade, moda, nada deste mundo me vai arrebatar de tu mano. Nada, nada, nada. Nem problemas, nem conquistas, nem aplausos, nem quando eu ser apedreado ou perseguido, nem quando eu ser honrado ou humilhado. Nada, nada me alejará de ti. Haga sua declaração. Os que já subiram, diga para ele: Senhor, responda-me agora. O que eu hice por ti, hice por minha alma, hice para ti. Revela-me se falta algo, porque hasta domingo poderei subir, hasta o último dia deste ano também poderei completar minha entrega incondicional e deixar em evidência minha essência. Eu vou apagar meu microfone para que você esteja a gosto aí com ele em seu lugar. Sempre diga para ele: sempre te vou amar, Senhor Jesus, sempre. Siempre te voy a amar. Quero sim renovar Quiero sí renovar tu espírito sobre mim. tu espíritu sobre mí. Te quero abraçar Te quiero abrazar e dizer-te quanto me ajudas. y decirte cuánto me ayudas, Senhor, Mi primer amor. eu sei que hice tantas coisas. Yo Sei que hice tantas coisas, nem era para estar aqui, pero tu me perdonaste, e me consolaste, y me consolaste. Como es bueno estar, Como es bueno estar e
e adorar-te aqui neste e lugar. adorarte Aqui neste lugar, ó meu Senhor Jesus, oh mi Señor Jesús, meu primeiro amor. mi primer amor. Ah, sempre te vou amar. Ah, sempre te vou amar. Quero se renovar. Quiero sí renovar Tu Espírito sobre mim. Tu sobre mim. Te quero abraçar. Abraçar e dizer-te quanto me ajudas. Quanto me ajuda, Senhor. Señor Oh, Jesús. meu primeiro amor. Senhor Espírito Santo, não permita que nenhum de nós outros se olvide de onde o Senhor nos sacou, nos livrou, como éramos, como estávamos, como pensávamos, falávamos, vivíamos, caminhávamos, como reaccionávamos, hasta a maneira em que nos alimentávamos, nos vestíamos, mirávamos aos demais, no que pensávamos, planeávamos, porque estávamos nas tinieblas, perdidos. E não podemos olvidar de onde o Senhor nos sacou. Por isso eu te pido que todos que participam desta sétima vigília, tu voluntário, tenham uma experiência única, uma experiência com o Senhor, que marque um antes e um depois. Porque aqui não há pastor, não há membro, não há obreiro, não há evangelista, não há esposa de pastor, não há membros, aqui há um solo pueblo buscando tu faz, como naquela noite, no Getsemani. Eis-me aqui, Senhor, diga para ele, se a ele a tua vontade, com suas palavras, busque palavras sujas que expressem no que traz aí adentro. Diga para ele, Senhor, minhas vontades de Ojalaí, a vontade dos demais também, incluso del mal, a hora de eu quero viver para ser tu vontade. Aleluia. Lindo, glorioso. És muito bueno, Senhor, hablar contigo, buscar tu faz, adorar-te, que não tenho ganas de parar, de tão hermoso, de tão prazeroso que é. A mim me gostaria que todos que nos acompanhem de qualquer lugar do mundo, de Argentina, de Buenos Aires, acá em Lavache, perceberam o que eu percebo neste altar. Carabala Shalom. Carabara Sribiricanta, Halamala Shalamara Sribiricanta. Ó Deus meu, quando os pastores toquem neste altar, que eles tragam a oração, a alabança de todos. Quando eles se acerquem e toquem neste altar, meu Deus, eles têm como apresentando ao Senhor todo o que esta pessoa ofereceu desde o início do ano até o presente momento. 360 dias. Assim como estas mãos que tocaram a dezenas, a centenas, ou a milhares de pessoas, a ninhos, a jovens, adultos, adultos maiores. Visita-los a hora, Senhor. E se eles não estão sendo parte de tu altar, porque se acomodaram, dudaram,
se corromperam, se envolveram em ingrato, incrédulo, autossuficiente, já ser um familiar, haja sido um membro, um conhecido, ou um servo tuyo, um companheiro nuestro de guerra. Oh Deus, toca-lhe a hora a consciência, incomode-lo a hora. Se está dormindo, desperta. Se está despierto, hágalo a hora sentir um desejo de falar contigo, ler tu palavra, porque nós outros não aceitamos perder a nenhum de quem o Senhor enviou a nós outros como servos. És o que determinamos para a tua glória, e todos digam amém. Muito bem, uma vez mais, buenas noches. Buenas noches. Sentem-se, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Juan, capítulo 1, por favor. É muito bueno falar com Deus, buscar sua presença e derramar-nos a seus pés. Pero devemos concluir o quanto antes nossa vigília por motivos de transporte, principalmente por esta fecha que dificulta aún mais. Pero conteste-me, por favor, para Deus e para Satanás, que mais lhe importa? Escute-me, por favor. Que você e eu digamos que cremos, que mais importa? Que nós outros digamos em lo que creemos ou que obedeçamos a lo que creemos? Conteste a pergunta, por favor. Vocês compreenderam a pergunta? Delante de Deus e do diabo, que importa mais? Que nós outros, que lo que decimos, que creemos, Senhor, eu creio em esto. Ou que nós outros obedeçamos a Deus em esto. Que crees que seria mais importante? A obediência, porque nem todo o que decimos, nem todo o que uno diz, em realidade uno crê. Deveria. Em la prática, deveria, pero não é assim. O que hemos visto no universo das pessoas que buscam a Deus, que conhecem a Bíblia, que vão a uma igreja, que creem em Deus, hablam muito e obedecem pouco. Sem falar de aqueles que hablam, hasta ensinam e em nada obedecem, em nada praticam o que sabem, o que ensinam, o que incluso chegam a predicar, vergonhosamente. E por isso há religiosos que vacunam familiares conhecidos contra o evangelho e contra Deus, porque seus padres, seus primos, seus tios, seus irmãos, seus familiares hablam de Deus, ensinam incluso a palavra de Deus, pero não la vivem, não la praticam. E acabam vacunando as pessoas que usam a inteligência, porque se eles dizem que creem, pero não obedecem, então, ou porque não creem, ou porque tudo é uma hipocrisia, ou porque tudo é uma mentira. Assim que, por que vou a crer em um Deus que não funciona nem para eles, que se deixam usar por el mal para maltratar, me enganar, me abusar, mentir-me, etc. Vergonhosamente. Assim que o Espírito Santo usou a Juan para descrever nesta epístola, na primeira epístola, que é dirigida não a los perdidos. Esta epístola, este livro, a primeira epístola de Juan, eu não estou falando do Evangelho de Juan, eu estou falando da primeira epístola de Juan, foi dirigida às pessoas que já diziam ser de Deus, conhecedoras da vontade de Deus, diziam haver sido bautizadas em las águas, e outras hasta no Espírito Santo, pero que diziam que creiam, pero não viviam o que diziam. E o Espírito Santo usa Juan para escrever, o Espírito Santo revela a Juan que mais importante para Deus que uno saber e uno dizer que crer, é que uno
obedezca lo que já sabe, aunque sea pouco, pero que este pouco seja creído, seja obedecido. ¿Me explico? E aí você vê, no capítulo 1, versículo 6, por favor, observe que a fé, a verdadeira fé, hablando do que vamos a ler, não é o que hablamos. A fé não é o que uno disse. A fé não é o que uno sabe. A fé se demonstra em lo que uno obedece. Fé sem obediência não é fé. Que é? Religiosidade, fanatismo, hipocrisia. Fé obediente, fé prática, esta fé não é religião, não é hipocrisia, não é fanatismo, é, repita, por favor, se é de seu agrado, vida com Deus. Vida com Deus. Eu não disse vida com a igreja, com a religião, com o pastor, com o obispo, com Deus. Independentemente do lugar, se na igreja, ou em casa, ou na caixa, ou no transporte público, ou no trabalho, ou na cárcel, ou no hospital, em buenas e malas, em nos momentos tristes e alegres, em la escassez ou em la abundância, uno, quando obedece, tem vida com Deus. Mira o que disse aí, por favor. Capítulo 1, versículo 6. Se decimos que temos comunhão com Ele, em letra maiúscula, Jesus, o Messias, pero andamos em tinieblas, é dizer, damos passos, atitudes, hacemos coisas indevidas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos. Isso não significa dizer, Juan não estava dizendo que sois mentirosos. Quizás uno não mienta a los demás. Eu conheci pessoas que não mentiam a los demás, pero nem por isso deixavam de ser mentirosos, porque mentiam para si mesmas, porque não praticavam o que sabiam, o que ensinavam, o que diziam crer. Eu vou repetir. Eu conheci pessoas, não acá, aún não, pero na Europa, eu conheci pessoas que não mentiam a los demás, pero mentiam a eles. Isto pode passar comigo, isto pode passar contigo, isto pode passar com todos que conhecem as Escrituras Sagradas. Porque se eu digo que creio, digo que confio, digo que Jesus é meu Salvador, que minha vida é de Ele, que Ele é meu Padre, pero eu não me comporto como hijo, então eu estou mentindo a mim, convencendo-me de algo que não é verdade. Minha conduta, meu caráter, minha maneira de actuar, minhas prioridades, minhas reacções delante de las tentações ou de las oportunidades de aproveitar-me de las pessoas ou de la situação para ganhar um pouco mais de dinheiro, sacar proveito de maneira indevida, não aproveitar as oportunidades, mas aproveitar-me de situações indevidas, que é distinto. Uma coisa é aproveitar as oportunidades, outra coisa é aproveitar-se de momentos indevidos, situações, ofertas, oportunidades indevidas para ser o indevido que vai prejudicar a mim próximo. Ah, pero eles incrédulo. Pero bispo, és um rico, ou és uma pessoa famosa, ou és uma pessoa desconhecida. Não importa quem és. És um ser humano. Seja pobre, seja rico, seja bueno, seja malo, seja um adulto macho, seja um menino. Deve ter consideração, respeito, deve ter amor, que é o que ele disse aí. Ele sigue falando, dizendo que mentimos e não praticamos a verdade. É dizer, praticar a verdade não é dizer, é praticar, é dizer, viver. Quando uno pratica a verdade, aunque uno não la anuncie, não la diga, pero quando uno pratica, a prática, a atitude de uno praticar a verdade, já habla por mim, mis atitudes hablan por mim ou não habla? Habla ou não habla? Sim, claro que habla. Nuestras atitudes, nuestras prioridades, nuestras reacciones hablan por nosotros. E é isso que ele está falando. Se eu pratico a verdade,
mi conducta, mi carácter, mi manera de ser va a hablar de Jesús o no. Por eso dice, mas si andamos en la luz, es decir, en la luz de la palabra, si andamos delante de Dios, o de Jesús que afirmó, yo soy la luz, como Él está en la luz, letra maiúscula Jesús, ele disse, se andamos com o Espírito Santo, Jesus dijo que o Espírito Santo é a luz de Deus, e aquele que lhe sigue não andará em tinieblas, por lo contrário, tendrá a luz de la vida. Não foram as palavras de Jesus no Evangelho, incluso de São Juan, capítulo 8? Se eu ando com o Espírito Santo, em outras palavras, se eu ando cedendo minha vontade para ser a vontade de Deus. Eu tenho minhas vontades, obviamente, minhas inclinações, minhas debilidades, minha humanidade, pero se eu obedeço, então se eu cedo minha vontade por la vontade de Deus, que sempre será melhor que a minha. Assim que se eu ando na luz, segundo o que está escrito aí, então temos comunhão. ¿Comunión con quién? Comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Em outras palavras, quando eu ando, não por lo que vejo, não por lo que sinto, não por lo que me passa, lo que me hacen, não por minhas limitações ou erros, mas quando eu ando no Espírito, é dizer, em comunhão com o Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, ensina-me a pensar, ensina-me a mirar, a falar, ensina-me a mirar meu próximo, como o Senhor lo vê, não como eu lo vê como um indolente, um incompetente, um indisciplinado, um zero à esquerda. Perdóname, pero esses são os olhos humanos. Eu vejo este adulto macho como um peso para nosso país, um peso para minha família, um peso para a sociedade. Perdóname, pero a gente allá afuera ven assim e chegam incluso a falar. Eu vejo estes jovens como um problema, como não traz nenhuma segurança a nossa nação, como delinquência, não estudo, incompetência, irresponsável. Assim mira o ser humano. Pero como o Espírito Santo mira? Completamente distinto. Mira aquele donadie como alma eterna que, sendo possuída por ele, vai ser motivo de alegria, de orgulho, de superação, de realização, de felicidade, não só individual, como também matrimonial, familiar e social. A exemplo dos casos verídicos que hemos exibido na programação da igreja e nas reuniões. Quem é testigo? Eu levanto hasta o pé. Quando uno anda com o Espírito Santo, tem comunhão com ele, uno não vê o próximo como vê os demais. Uno vê como Deus o vê. Uno não vê a si mesmo como se veía antes, frustrado, problemático, inconstante, indefinido, traumado. Não, uno se vê como Hijo de Deus. E assim, como está escrito aí, que passa, há comunhão, não separação, há comunhão, há união, los unos con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Está aí a resposta. La sangre de Jesús, está aí escrito. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Em outras palavras, o Senhor Jesus, allá em el Getsemani, ele chorou, ele suplicou, ele sudou, ele orou 3 vezes, Padre, passa de mim esta copa, a copa do juízo, da condenação por mis pecados, por seus pecados, pero que seja hecha a tua vontade e não a minha. Ele transpirou sangue, pero também ele se levantou quando vieram por ele, e ele foi ao encontro de los que vieram por ele e disse: a quem buscas? A Jesus de Nazaré. Eu sou. Em outras palavras, estou listo. Estou listo para ser oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque não estou fazendo minhas vontades, não vim para ser minhas vontades, não cedi, não he cedido para minhas inclinações como humano, sentimentos, pensamentos, desejos, egoísmo, pero eu decidi a ser a vontade do Padre. Assim que eles retrocederam
E no mundo espiritual está escrito que Judas estava com eles, incluso. Eles retrocederam e cayeron. Pero Jesús, Tiago, Pedro e Juan permaneceram de pé, como se não estivessem em um outro mundo. Estavam no mesmo lugar e no mesmo jardim. Pero no mundo espiritual, quando uno se submete à vontade de Deus, apesar de suas imperfeições, uno se mantém de pé. Já os que não querem andar na luz, de se crer, aceitar a Jesus como su Messias, su Salvador, para que su sangre, su sacrifício nos lave de todo pecado e quite toda acusação, opressão, traumas complexos, egoísmo, maldade, violência, e assim nos haga hijos de Deus. Estes são os que estão sempre retrocedendo e caindo. A exemplo de Judas, que era um conhecedor, um predicador, pero um desobediente. Um que mentia para quem? Para si. Pior que mentir a los demás é mentir-se assim. E aí, diz o texto sagrado, que o Senhor Jesus, sendo o próprio sacrifício, vivo por nós outros, ele, que durante 33 anos não pecou em nada, ali naquele lugar de entrega total, com lágrimas, com súplicas, com obediência, com confiança, com renúncia, ele decidiu fazer a vontade do Pai. E não aceitou perder a nenhum de seus discípulos, senão ao livro da perdição. E por quê? Porque ele não impõe sua vontade a nada. Deus nunca vai impor sua vontade a nós outros. Ele sempre nos vai revelar sua vontade através de sua palavra. Pela decisão de aceitar e praticar e obedecer será sempre nossa ou não. De obedecer ou de desobedecer. Amém. Então, Juan, escute-me, por favor. Juan, este mesmo Juan que esteve acá, falando sobre esta fé, este amor de obediência, ele foi muito cercano a Jesus. Ele não foi um discípulo conhecido como hacedor de muitas hazañas, por exemplo, a exemplo de Pedro. Me explico, sim ou não? Ele nunca estuvo assim diretamente involucrado em milagros, onde Jesus o usou para provocar aquele milagre. Pero ele tinha características que faltam a muitos cristianos. Por exemplo, ele se hizo muito cercano a Jesus, muito fiável, ao extremo de Jesus lhe revelar quem era o traidor, quando perguntou: Senhor, quem de nós outros te vai trair? E Jesus foi e lhe disse: aquele que vai mocar o bocado e me plata. Que foi Judas. Ele tinha muita cercania a Jesus. Ele foi fiel a Jesus. De todos os discípulos, ele foi o único que permaneceu com Jesus, Adão. Já no Calvário. E no Calvário ele permaneceu com as mulheres. É decir, e no Calvário ele foi, de los 12, ele foi o único que permaneceu já. Todos os demais se foram. E ele era jovem. Ele era jovencito. Ele se mantuvo fiel a Jesus, às revelações que Jesus lhe deu. Jesus lo usou, obviamente, poderosamente, depois de bautizado com o Espírito Santo, como também os demais. Pero fíjese que Juan serviu a Jesus em sua juventude, em sua vida adulta, e já quando foi preso por ensinar a la gente que Jesus era o Messias, o Salvador, ele foi preso também, justamente condenado à prisão perpétua em la isla de Patmos. Ele foi levado para uma isla como escravo para quebrar pedras. Imagine-se você, um senhor, já um adulto maior. Imagine-se uma pessoa no lugar de Juan. Tinha tudo para blasfemar, tudo para renegar, tudo para dudar, tudo para tirar a toalha, pero não, se mantuvo fiel. E sabe a quem foi revelado? Toda a Bíblia é importante, de Gênesis a Apocalipse, pero há um livro, só existe um livro na Bíblia que resume o Antigo e o Novo Testamento. É um, Apocalipse.
E a quem foi revelado o Apocalipse? Aquele adulto machó, quebrando pedras, pelo que não murmurava, não blasfemava, não renegava, não se considerou inferior aos demais discípulos que foram usados para andar sobre a água, para ser isto, para ser el outro, e bautizar miles ou miles de pessoas. Ele guardou algo, um secreto que todos temos que guardar, que é a fé inteligente, que obedece independentemente das circunstâncias, independentemente de minhas limitações, independentemente da falha de meus irmãos, eu me vou aguardar, eu vou obedecer, eu vou confiar. Juan recebeu a revelação allá do Apocalipse na isla de Patmos. Maltratos, abuso, humillações, inferno. Você vê as condições que viviam os escravos há 2000 anos atrás. Era terrível. Terrível. Mas, aún assim, ele seguia falando de Jesus para os demais e aún buscava tempo para escrever o que Deus lhe revelava. E hoje nós outros temos o livro de Apocalipse. O mesmo servo de Deus, quando jovem, quando adulto, e adulto macho, quando era livre, e agora quando preso, se mantuvo fiel. E onde morreu ele? Allá na prisão. Não necessitou sair de achar, ele já era um homem livre. Porque quem obedece à palavra é livre. Aunque seu corpo esteja condenado à morte, por ser um corpo físico, ou por injusticias, ou persecuções, pero el alma não há como tocar. Esta alma que está dentro mío está livre, lavada por la sangre del Hijo de Deus, como hemos leído. Como se chama ele? El Messias. Pode falar de boca llena. Jesus Cristo. Ponga-se de pé, por favor. Eu quero que você conteste esta pergunta. A pergunta é: vivimos como ele? Porque aqui disse, o Espírito Santo, através de Juan, disse que nós outros que decimos ter comunhão com ele, devemos andar não nas tinieblas, não na mentira. Devemos praticar a verdade e andar em la luz, como ele. Como ele. Então, o que Deus nos pede é que andemos, é decir, pense, hable, priorize, atue, reaccione, haga o que está em seu poder para agradar a Jesus. Porque, sendo assim, você estará em la luz. Por isso, você estará alumbrado, possuído, guiado e usado por ele Espírito Santo. Amém? Me explico? Quedou claro? A pergunta qual é? Estou vivendo como eu? Cerre seus olhos, por favor. Examine a hora sua mente. Examine a hora seu vocabulário. Examine a hora seu coração, suas prioridades. A quem amas mais? A si mesmo? A alguém? A Deus? Haga agora este autoexame de si mesmo. Só você, jovem, senhora, senhor, pode hacerlo. Eu posso predicar, explicar, mas só um pode hacer consigo. Por favor, diga para ele que você já não quer mais caminhar como você caminhava, que você já não quer mais dar excusas para desobedecer, que a carne é débil, que nada me apocha, que eu não sei muito da Bíblia, que nada me ajuda. Pare, pare, pare com isso. Isso não hace bem a seu espírito, não hace bem a sua alma e não hace bem a sua vida. Assim que decida-se aí a hora, já de uma vez por todas, ser como Juan.
cercano a Ele. Hable com Ele, diga, ensina-me a falar contigo, Senhor. Quando nada me vê, quando estou caminhando na caixa, quando estou no transporte público, quando estou a achar em meu trabalho. Senhor Espírito Santo, ensina-nos a sermos cercanos ao Senhor, como foi Juan. Ensina a ser fiáveis. O Senhor pode nos confiar dos secretos que vamos guardar. Não vamos mirar com malos olhos, não vamos juzgar, não vamos condenar a nada, mas vamos guardar nossa alma. Como isso, Juan? Ensina-me a ser leal, 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 mesmo quando tudo salga mal, a exemplo de lo que passou, quando o Senhor foi preso e Juan se mantuvo leal hasta tu último suspiro, Senhor. Juan foi testigo de palavras, de coisas que nenhum outro discípulo foi, porque eligió ser leal y escuchó de la boca de Yeshua, el Mesías, consumado es. Aleluya. El Senhor consumou su sacrifício, sua entrega para salvar-me. Ensina-me, ó Deus, a servir-te mesmo não tendo a liberdade que me gostaria, ou mesmo passando por uma situação desconfortável, ou uma situação irritante, ou agobiante, ou humilhante. Háblele, como foi Juan, um senhor já adulto, mas echado em uma isla como malhechor, por ensinar que Jesucristo é o Messias. Foi condenado a quebrar pedras por resto da vida, sem conforto, sem amigos, sem família, lejos de todos, pero não do Senhor, porque era um homem livre. Diga para ele, eu quero ser assim, Senhor. Existe o que necessito, existe o que eu quero. Eu não quero só a liberdade civil, física, eu quero a liberdade espiritual, emocional. Eu quero ser usado por ti. Como foi Juan, haga sua oração, diga-lhe, eu quero ser este instrumento em tuas mãos. Como foi Juan. Vem, Senhor Espírito Santo. Eu te pido, por favor, vem e conteste a todos os sinceros, acá presente, ou em qualquer lugar de Argentina. Aqui somos poucos, esparcidos por todo este país. Somos mais de 30.000 pessoas buscando, sem falar de los demás, que agora estão nos outros países, buscando-te de igual maneira. Por favor, alce sua cabeça, relaxe seus ombros, aí em seu lugar, diga para ele, para o Senhor, Espírito Santo, Getsemane, baixe de mim dolor. Getsemani, valle de mi dolor. El lugar que me revela El lugar que me revela la esencia de quien soy. la esencia de quien soy. Getsemane, Getsemani, testigo deste amor, donde se derrama el alma, se derrama el alma de cada hijo de Dios. Hijo de Dios, Abba Padre, Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofereço em sacrifício em tu altar.
do altar, el Cordeiro que o Senhor nos entregou. El Cordero que el Señor nos entregó. Foi molida a causa de nuestra maldade. Fue molido a causa de nuestra maldad. Maldade, aún sabiendo el sufrimiento Sabiendo el sufrimiento que tendría que que enfrentar, tendría que enfrentar, obediente se humilló hasta el final. obediente se humilló Yo hasta hasta el el final. final. Getsemane, 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 baixa de mim dolor, valle de mi dolor, el lugar que me revela el lugar que me la revela essência de quem la sou, esencia de quem sou. Getsemane, Getsemane, testigo deste amor, testigo de este amor, donde se derrama el alma donde se derrama el alma de cada hijo de de Deus. cada hijo de Dios. Abba, Padre, Abba, Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. que se haga Hoy hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, me ofereço em sacrifício em tu altar. Do altar, Abba, Padre. Abba, Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, me ofrezco em sacrifício em tu altar. Por favor, Senhor Espírito Santo, revele a este homem, esta mulher, por mais desinteressado que esteja, por mais que sua cabeça esteja em outras coisas, ou pessoas, ou lugares, aunque esteja só o corpo presente em tu casa, pelo espírito e alma em outro lado, incomode-me. E que esta palavra, Senhor, não caiga no ouvido, hasta que ele se rinda a ti por inteiro. Faltam 6 dias para terminar o ano. E nós outros não aceitamos que esta pessoa leve para o ano viejo, esta vieja criatura, esta vieja maneira de pensar, de falar, de viver, de actuar, de reaccionar, de ser problemático. Criatura é a palavra, porque é o que está escrito na Bíblia. O Senhor nos oferece uma nova identidade. Hijos, que seamos hijos. Aproveite, Senhora. Aproveite, Robo. Aproveite esta oportunidade. Quizás sea a última. Uma coisa eu lhe garantizo. Ella é a mais importante. Não haverá outra mais importante que esta. Eu aproveitei a minha há 37 anos atrás. Nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Nunca fui o mesmo ser humano. Aproveite. Porque ela está sendo dada. Não por uma igreja, não por mim, senão por el Espírito Santo, que te trajo hoje acá, te levou aí a sua igreja. Não importa o lugar. Oh, Deus meu, para ti, Satanás, mais importante que dizer que creio, é que eu obedeça no que eu creio, que é tu vontade, que é tu palavra. Assim que eu confio este povo, todo este continente, todas estas almas em tuas mãos, para que o Senhor não cobre de mim, não cobre de nenhum de meus companheiros, na sangue deste adolescente, deste jovem, adulto major, desta pessoa que está por lá primeira vez,
ou a pessoa mais antiga da igreja. Aun que haya sido a primeira vez que esta pessoa haya escutado tu palavra, ou que já seja conhecedor das escrituras sagradas desde sua niñez, não cobre de mim nem de ninguno de nós outros, que sea la sangre de ninguno de ellos, pois eu lhes mostrei pela única sangre que nos lava de todo pecado, que nos permite andar em la luz, isto sangue, Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Para Jesus. Em minha vida ahora tengo luz, nada me separa de Jesús. Mi corazón no quiere más otra canción. Mi vida ahora tengo luz, nada me separa de Jesús. Mi corazón no quiere más otra pasión. ¿Cuántas veces? Quantas vezes tropecei em Mi camino, quantas vezes me arranhei entre espinos, quantas vezes chorei de dolor, vivi amargado e sem sabor, quantas vezes reneguei de mim, Senhor. Quantas vezes tentei vencer a tentação. Quantas vezes tentei, mas foi em vano. Hasta que tu voz me dijo assim: eu quero hacerte muito feliz. Deja que te libre hoje desta prisão. Diga: em minha vida agora tenho luz. Mi corazón otra. En mi vida ahora tengo luz, nada me separa de Jesús. Mi corazón no quiere más otra pasión. Mi corazón coração não quer mais outra paixão. Sentem-se, por favor. Haré la última oración, pero antes quiero, juntamente con los pastores, orar por su vida econômica e também orar por todos que já levaram e ataram a cinta escarlata já na ventana de seu hogar, por proteção, bendição e prosperidade de sua família nesses últimos dias do ano, porque a vigília do ano novo vamos passar na casa de Deus, na presença de Deus, participando da Santa Cena, comendo del pão e bebendo de la copa, símbolo, o fruto de la vida, símbolo de la sangue do Cordeiro de Deus. E seus projetos para 2026, vida espiritual, que deve ser bautismo do Espírito Santo, avivamento, ser usado por Deus, vida amorosa realizada, família unida, saúde e economia, êxito, seja todo para a glória de Deus. Estes 5 projetos que abarcam as 5 áreas principais de nossa vida serão apresentadas em el altar, juntamente com esta cinta escarlata que simboliza a sangre do Cordeiro de Deus, que quando aquela mulher que havia sido prostituta, uma vergonha para seus padres, seus irmãos, para seus abuelos, tios, primos, aquela mulher que havia sido odiada por as mulheres da cidade de Sodoma, aquela mulher que não tinha futuro e que ela mesma se condenava, quando teve a oportunidade de assumir a fé no Deus vivo e crer no Deus vivo, ela falou isso com sinceridade e atou a ventana de seu hogar aquela cinta escarlata. Não sabia ela que era a señal da sangre que la salvaria, como a mim e a todos que creem em Jesus. Já seja judío ou já seja gentil, ela foi a primeira alma salva na terra prometida. Foi a primeira alma na terra prometida que estava perdida, salva. É dizer, há muita gente que você conhece em seu bairro, em sua empresa, em seu trabalho, que dizem ser de Deus, pero que estão perdidos. Vão na igreja, têm uma religião, são judios, católicos, são evangélicos,
se titulam espiritistas, pero mormones, testigos de Jeová, pero não têm paz, não têm certeza da salvação, são pessoas tristes, apagadas, problemáticas, amargadas. Essas pessoas têm que escutar a verdade. E a verdade é que só o Jesus libera, transforma e salva. E por eles, nós outros devemos ir e levar esta cinta de color escarlate e instruí-los a ler este Salmo 5, este pergamino, e escrever seus projetos e trair a la casa de Deus. Nossa parte estamos fazendo. Deus está dando sinais, é dizer, Deus ha livrado já membros e familiares de membros da igreja através deste propósito. Não é um, nem 12, nem 3. Eu não tenho tempo acá de exibir os vídeos que assisti, pero cada um mais impactante que o outro. Seguramente que o pastor Horácio ha exibido aqui casos de pessoas que tiveram livramento já nestes dias, quando começamos a ler o que está aqui no pergaminho, Salmo capítulo 5. Bueno, você terá a oportunidade de agarrar sua cinta, caso você ainda não a tenha, ou levar para um familiar. Os pastores vão disponibilizar, por favor, passando por os passillos, para que não tardemos muito. Mientras tanto, eu leio o que está escrito acá em Salmos, capítulo 37, e no versículo 34, que diz: espere no Senhor e guarda seu caminho, e Ele te exaltará para que posseias a terra. Quando os impíos sendo exterminados, tu lo verás. Está aqui, escute-me, por favor, és libertador. Quando disse aqui que o Senhor, espere nele Senhor, esperar nele Senhor, és o que falta muita gente. Esperar nele Senhor, escute-me, por favor, não és cruzar de los braços e decide, eu estou esperando que Deus me bendiga, estou esperando que Deus me prospere, estou esperando mais clientes, estou esperando contratos, estou esperando a promoção merecida. Esperar em Deus, escute-me, por favor. Primeira coisa, para você esperar em Deus, lhes vou ensinar. Puedo? Pare de mirar o que você perdeu. Pare de mirar as pessoas que lhe decepcionaram. Pare de condenar-se por os malos negócios que você hizo. Para que você pueda esperar com êxito del Senhor presente, você não pode estar aferrado a nada del passado que lhe deprime, que lhe irrita, que lhe entristece, que lhe enoja. Porque se você lo permite, agora e no presente, não há como esperar no Senhor, porque você trabalha com malas ganas, você trabalha com cara torcida, nariz torcida, você trabalha maltratando seus clientes, ele superior, ele cliente, você no presente despreza oportunidades, recebe seu sueldo já maldecendo, essa maldito sueldo, essa porqueria não dá para nada. É desse. Pero creio em Deus. Eu sou diezmista, ao bispo. Eu sou ofrendante. É decir, você dá dinheiro na igreja. Você não dá. Não, bispo. Você não compreendeu. Eu sou diezmista e ofrendante. Deus não necessita de diezmos e de ofrendas. Pero não é Deus que manda diezmar e ofrendar? Sim, pero antes de la ofrenda ser física, monetária, ela tem uma essência. Tem que ter uma essência espiritual. Você tem que estar conectado com Deus, é dizer, com a esperança, Senhor. Eu me equivoquei, eu fui defraudado, eu enganei, fui enganado, hice malos negócios, pero todo isto é passado. Já aprendi, Senhor, já aprendi. Entenderam na hora? Aprendi com meus erros e aprendi com os erros dos demais. Assim que eu perdonei, me perdone. Agora, no presente, eu vou dar atenção, eu vou enfocar-me no que puedo, eu vou dar o melhor, é dizer, por isso que nós outros, antes de alimentarmos, que fazemos? Agradecemos. Que existe? Esperamos, sabe? Não basta só não comer. Quando você agradece, você desfruta daquele momento. Pode ser uma comida muito simples, mas quando você crê no que está escrito acá, de eleído, aquela comida assim se vuelve como algo muito especial. E no mundo espiritual, você come com gratidão. Aquela comida contém uma unção que fortalece seus órgãos vitais e dá vigor, sabedoria, força.
Quando nós outros agradecemos a Deus, estamos diezmando. Quando você recebe um dinheiro de algo que você hizo, um trabalho, aunque você não haya sido remunerada como deveria ou como esperava, não passa nada. Podem lhe roubar, podem lhe enganar, pero a Deus não. Assim que você deu o melhor, o bispo, eu hice mi trabalho com carinho. Eu amo lo que hago. Então, Senhora, não maldiga, Senhor. O que llegue a suas mãos, seja bendito. Separa as primícias antes de comprar, pagar. Presenta a Deus. Quando venga à igreja, presenta na folia, no altar, porque Deus está observando. E aqueles 90% que queda com uno, que supostamente não daria para nada, Deus amarra o devorador, está escrito, abre as ventanas dos céus, abre puertas. Betel é a palavra. Pode repetir, por favor? Betel. Gracias. Que significa puerta del cielo abierta. Não no cielo. Acá en la tierra está escrito. Esse é o significado. Porque eu sou fiel, confio em Deus, então ele abre a porta do Deus. Aqui está. Eu leí a hora. Está aqui. Disse aí, espera en el Senhor e guarda seu caminho. Não fique, não quede preocupado, querendo guardar, fiscalizar a vida de nadie. Cada um é responsável por lo que elige pensar, mirar, hablar, oír e hacer. Amém? Cada um vai cosechar o que sente. Assim que guarda seu caminho e ele te exaltará. Ele vai ter que exaltar. A hora você não está exaltado, a hora você está humilhado. Ele vai exaltar. A hora você está desempregado, sem cliente, sem reconhecimento social. Pero ele te vai exaltar. E quando ele te exalte, todos vão ver. Oi, Deus. Não, isso aí é obra divina. Isso aí é obra de Deus. Porque eu ouvi este homem, esta mulher, como estava. E como a hora está? Solo milagre. Amém? Sofra, Satanás! Oh! Está aí, ó, escrito. Quando os impíos serão exterminados, tu lo verás. Senhor, eu não desceu mal a nada. Ele está dizendo aqui, quando ele disse que veremos a morte del impío, em outras palavras, vamos a ver também as consequências de quem priorizou o dinheiro e quem priorizou a Deus. Assim que não culpe a Deus, porque cada um, repito, vai cosechar aquilo que elija sembrar. Amém. Abra lá de paz. Vocês estão com cara de assustado. Senhor, mira para estas mãos. E se há, por favor, nestas mãos, infidelidade, negligência, roubo, indolência, perdona. Este homem quer arreglar sua situação contigo. Esta mulher, para iniciar o ano bem, eu tentei explicar em poucas palavras. É muito mais profundo que tudo aquilo que é dito, obviamente. Pero haga o que eu não puedo, Senhor. E que a partir de hoje, este homem, esta mulher, passe a trabalhar, a dedicar-se a lo máximo, com amor, com alegria no que hace. Oh, Padre, exalta este pueblo, exalta esta nação, exalta os que te buscam. Ponga suas mãos juntas agora. Determine aí o que você quer que lhe ocorra profissionalmente, economicamente. Oramos por Argentina. Que o Senhor bendiga esta nação. Bendiga, meu Deus, com autoridades, com competentes, pessoas que venham a sumar a educação, a segurança, a economia, a saúde pública. Esta nação necessita de homens e mulheres de valores, de princípios espirituais, morais, familiares. Assim que, por favor, quite del poder todos os malos intencionados. Sim, Senhor. Sim. E ponga nele poder aqueles que vão fazer valer nossos direitos civis, sociais, e assim a educação, a saúde, a economia, a segurança desta nação desarrollará.
e todos desfrutaremos de uma nação, de uma Argentina, e Deus que vai superar seus desafios para a tua glória. Em nome de Jesus, vamos-se todos de pé, por favor. Não se apoie em lo que a igreja ha realizado. Miles de famílias foram ajudadas nessa Navidade solidária. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo que tocou a nós outros, que tocou a ustedes, que tocou a seus conhecidos e que fizeram possível esta Navidade chegar a miles de famílias. Já passaram, já se ultrapassou de 190 mil pessoas ajudadas através desta Navidade solidária. Assim que toda a honra e toda a glória a nosso Senhor. Amém? Por favor, cantando, lucha, lucha, la guerra no está perdida, hay esperanza en la vida, solo hay que creer. Lucha y no mires atrás, olvida tu pasado, sí. Mira adelante y ve. Diga, lucha. Lucha, la guerra no está perdida, hay esperanza en la vida, solo hay que creer. Diga, lucha y no mires atrás, olvida tu pasado, mira adelante y ve. Ahora, todos. Cuando todo parecía, yo pude confiar en las horas más tristes, no dejé de luchar. Nadie en este mundo creía en mí, y aún se burlaban diciendo, ¿dónde está tu Dios? Dentro de mi corazón había una guerra. Y aunque cansado yo insistí en luchar, trabajar, estudiar, diezmar. Me arrastraba en el piso caído al suelo, que sus manos me alzaban al cielo. Esas manos eran de Jesús, Jesús, manos del Dios fuerte. Descubrí el porqué de ser fuerte para luchar, para vencer. Lucho, la guerra no está perdida, hay una esperanza en la vida, solo hay que creer. Lucho y no miro atrás, olvido mi pasado, sí, miro adelante y ve, dígala. Luche, la guerra no está perdida, hay una esperanza en la vida. Diga a la persona a su lado. Obedecer. Lucha, vamos, hombre, lucha. Y no mires atrás, olvida tu pasado, mire alta y ve. Amén. Me voy, perdone-me o retraso, pero tenía que haber hablado seguramente lo que foi hablado. Por favor, alce la cabeça, Senhor Jesus, lleva tu pueblo en paz, en seguridad, con sus ángeles a su alrededor, a nuestro alrededor, livrando-nos de assaltos, acidentes, catástrofes, ataques terroristas e bendiciendo estes últimos 6 dias del año. Pues yo despido a tu pueblo con esta bendición, alce la cabeça. Que o Senhor te bendiga e te guarde. Que o Senhor haga resplandecer a luz de su rostro sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti alce su rostro, lhe dê a paz, a alegria de la salvação e su protecção, hoje, amanhã e para todo sempre. Você que crê, receba esta bendição, extienda seus braços hacia a palavra de Deus em pantalla e leia em voz alta: Senhor, muestra-me tus caminhos e ensina-me tus sendas, guia-me em tu verdade e ensina-me, porque tu eres el Deus de mi salvação, em ti espero todo el dia.